Gostaria de saber, quando ficamos doentes direito, isso é uma aprovação para crescimento espiritual? Obrigada. Existem situações em que nós cometemos, tudo é causa e efeito, né? Ação e reação. Pode ser que a gente tenha cometido desvios da nossa conduta nessa própria existência. Então, vamos dizer, como se fosse a nossa vida um celular de bateria. Vamos dizer assim, a bateria de um celular. Então, a gente recebe ali um sopro divino, que é o fluido vital. Então, tá ali, que a gente recebeu energia para a gente viver até 80 anos. Mas nós temos o livre-arbítrio e temos excessos, abusos, e isso acontece com muitos de nós, e a gente antecipa, e aí a gente desencarna com menos tempo. E temos também uma outra analogia, além da bateria do celular, que é como se a gente tivesse uma vela e acendesse. Se a gente deixar ela assim, ela vai queimar num tempo longo. E se a gente virar ela para baixo, né? A própria chama vai consumi-la e vai terminar muito antes. Então a gente pode ter esses tipos de reações e ter enfermidades através do nosso abuso. Agora, tudo é aprendizado. Então que a gente possa extrair de cada momento da nossa vida um aprendizado para o nosso espírito imortal. Seja na saúde, na bonança, quando tivermos ali passando dificuldades e enfermidades. Agora, se a gente analisa que nessa existência a gente não cometeu excessos e abusos, uma criança ou alguém que sabe que teve uma vida regrada e de repente tem uma doença, uma enfermidade, ela pode ser reflexo de uma existência anterior, que se manifestou no nosso perispírito, no nosso corpo espiritual, e a gente trouxe agora como uma espécie de resgate, sendo ou uma prova ou uma expiação. E tem outros casos que a gente está no próprio plano espiritual, o nosso perispírito ali não tem nenhum tipo de limitação, enfermidade, mas conforme a gente avança, a gente vai avançando, progredindo, a nossa memória também vai conseguindo visualizar reencarnações passadas. E a gente vai evoluindo e vai conseguindo olhar mais para trás. E nesse olhar para trás, muitas vezes a nossa mente traz um remorso, porque a gente vê erros que a gente cometeu. Então, por incrível que pareça, a gente pede para passar, muitas vezes, por uma experiência dolorosa de enfermidade, porque foi o que nós fizemos para o outro. Que a gente fez o outro passar. Então a gente pede para que a gente tenha aquilo como uma missão, como uma lição. Por exemplo, alguém fez o mal para outra pessoa, essa outra pessoa perdeu a visão. E aí você progrediu, viveu várias outras existências e você não teve nenhuma experiência que limitasse a sua visão. Mas você olha lá para o passado e vê, eu fiz isso com outro. Então, muitas vezes, a gente pede para que a gente venha com aquela limitação, para que fique a lição gravada em nós. Para ver o quanto é doloroso e dificultoso ter uma limitação parecida com aquela que a gente causou no outro. E tendo essa lição, aceitando com resignação, a lição vai ficar gravada no nosso espírito. E vai ser muito difícil, ou a gente nunca mais vai fazer aquilo que a gente fez para o outro. Porque uma coisa é você ver o outro passando por uma dor. Outra coisa é quando essa dor bate na nossa porta. A gente vê muita gente falar sobre fome, né? Só quem passou fome sabe o que é isso. E quando a gente vê caravanas para pedir alimentos, né, para caridade, eles vão justamente em locais de classe média baixa até quase a pobreza ali, né? Não pobreza extrema, porque lá tem pessoas que passam dificuldade, sabem a dor da dificuldade, e é mais fácil de receber do que aqueles que têm recursos de sobra, mas nunca vivenciaram e nunca sentiram aquela dor. Então a gente pode analisar isso também para a nossa enfermidade física com vistas ao corpo
ao nosso espírito, né? Ao nosso espírito eterno. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.